Oi, classe do quarto ano. Tudo bem, galerinha? Olha aí nossa videoaula de ciências. Mais um assunto aí muito legal, muito especial para a gente poder rever, né? Porque é um assunto muito bom, certo? E aí nós vamos ter mais um pouquinho de conhecimento, adquirir mais um pouquinho de conhecimento, certo? Então acompanhe aí o slide, muito preparado aí, muito bem preparado pela professora Alessandra. Vamos lá? Ok, ciências. Vamos estudar um pouquinho sobre plantas e animais, né? O grupo das plantas, certo? E vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da flor. Ok, muito bem. Vou repetir mais uma vez. É um assunto muito fácil, tá bom? É só que você tenha um pouquinho de atenção e dúvidas, vocês já sabem. Nos procurem no Zap. Vamos lá. Relação entre plantas e animais. Plantas e animais compõem o grupo dos seres vivos que ocupam os diferentes ambientes do planeta Terra. Os ambientes podem ser naturais ou modificados pelo ser humano. Ou seja, vocês já sabem que seres vivos, quem são os seres vivos? São todos aqueles que têm vida. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Também, aqui essa relação tem a relação com os animais e as plantinhas, ok? As plantinhas podem estar no seu ambiente natural ou no modificado. Da mesma forma, o animal. No exemplo que tem aí no slide, é uma samambaia que está no vaso. Então, essa plantinha aí, ela não está no seu ambiente natural. Ela já está aí, alguém já retirou, né, do seu ambiente e colocou nesse vasinho. No segundo exemplo, esta samambaia ainda se encontra no seu ambiente natural. Ou seja, já está nesse terreno aí, nesse ambiente que já foi encontrado mesmo na natureza, certo? No caso da girafa, esta girafinha aí, ela já está no zoológico. Então, ela já foi retirada do seu ambiente natural e está aí no zoológico, né? Já se acostumou aí com as pessoas, já se acostumou aí com o movimento da cidade, ok? E no último desenho, nós temos aí uma girafa no seu ambiente natural, que é na savana africana. Ela continua no seu ambiente natural, certo? Muito bem. Então, aí nós estamos vendo aí a relação entre as plantas e animais, o ambiente modificado e o ambiente natural. Ok, vamos lá, continuando. O grupo das plantas. As plantas são organismos que usam energia solar, gás carbônico e água para produzir seus alimentos. A maioria delas tem raízes, caule e folhas. Muito bem. Entretanto, há plantas que não apresentam todas essas estruturas, como é o caso do grupo dos musgos, plantas que não ultrapassam 20 centímetros de altura. Ou seja, galerinha, muitas vezes nós imaginamos assim, todas as plantas têm flores, todas as plantas têm folhas, tá completa, folhas, flores, os frutos, caule, né? Todas. Olha aí, a questão aí do musgo, ele não tem flor, né? Muito bem. Vamos ver um pouquinho, você já conhece o musgo? E ele também não é muito grande, né? Só 20 centímetros de altura. Vamos ler? Os musgos prendem-se ao solo por um tipo de simples de raiz e dele retiram água e sais minerais. Como essas plantas não têm vasos condutores, a seiva bruta é transportada lentamente pela planta. Nós sabemos que é pela raiz, né, que a plantinha retira os sais minerais do solo para o seu alimento, tá bom? Ok, agora as samambaias e as avencas têm vasos condutores de seiva. Por essa razão,
são bem mais altas do que os musgos. Você já viram aí uma samambaia, uma avenca? Mas essas plantas não têm flores, não têm frutos e nem sementes. Elas se reproduzem por esporos que se formam debaixo das folhas e por ramos que brotam. Ou seja, no caso aí da samambaia, quem já teve a oportunidade de ver a samambaia na sua folha, por baixo, ela tem tipo assim uns grãozinhos, né, uns botõezinhos assim branquinhos, às vezes branquinhos, às vezes mais escuros. Ali são os esporos que ela pode ali, no caso, se reproduzir. E também, quando ele fala em ramos que brotam, ela vai, a própria samambaia, ao crescer, ela vai, se você já viram assim, na pontinha, ela vai se desenvolvendo, se desenrolando, né? Então, ali, ela vai, debaixo dessa folhinha, que tem esses ramos que brotam, é que ela vai se reproduzir através desses esporos que ela tem, certo? De preferência que você tiver próximo da sua casa, verifica uma samambaia, como que ela tem por baixo da sua folha, certo? Que são esses esporos aí que ela vai se reproduzir, tá bom? Os pinheiros e outras plantas desse grupo têm sementes, mas não têm flores e frutos. As sementes se formam em folhas reprodutivas reunidas, chamadas de estróbilos. Ok, pessoal? O que vocês têm que entender é assim, que na verdade vocês já estudaram. Plantinhas com flores, plantinhas sem flores, plantinhas que não têm semente, vão ser aí, no caso da samambaia, né? E outras plantinhas que têm outros modos de se reproduzir, né? Que não é como... Muitas vezes nós pensamos, a planta tem que estar completa. Existem muitas plantas, muitas espécies que têm todos os itens, todas as partes de um vegetal. Mas essas daí não, tá bom? Ok, vamos lá. Continuando. No Brasil, um representante desse grupo é a araucária ou pinheiro do Paraná, cujos estróbilos são popularmente chamados de pinhas. Depois da fecundação, nas pinhas formam-se os pinhões, que são sementes utilizadas como alimento. Olha aí, a mata de araucária no Paraná e a pinha de araucária aberta, que serve como alimento, ok? Um detalhe, que essa árvore de araucária, ela é bem alta, né? Ela é de grande porte. Então, esses aí, esses pinheiros aí, essas araucárias, né? Elas formam aí, as sementes se formam em folhas reprodutivas reunidas, que são chamadas de estróbilos. Então, aí, o exemplo é um representante bem forte aí, é a araucária, tá bom? Muito bem. As plantas, essas plantinhas aí, vocês podem, quem tiver um tempinho, você pode fazer uma mini pesquisa no seu tempo livre, você pode pesquisar. Eu não conhecia a araucária, então queria ver como é realmente. E aí, quando nós voltarmos para a nossa aula presencial, nós poderemos, né, comentar sobre alguma novidade, né, uma curiosidade que vocês acharam, certo? Muito bem, vamos aí continuando. Ok. As plantas com flores, frutos e sementes formam o grupo mais numeroso de plantas da Terra e são chamadas de angiospermas. Olha aí, ou seja, aquelas plantinhas que são mais completas, né? Raiz, caule, folha, flor, né? Fruto, elas são chamadas de angiospermas, tá bom? Detalhe, turminha, geralmente essas palavrinhas que estão aí em negrito, é bom que vocês possam circular, estudar com mais ênfase. Não que o resto do assunto não seja interessante. Tudo que está aí no slide, no livro de vocês é interessante. Geralmente, as palavrinhas em negrito, elas vão te ajudar mais, te apontar um exemplo, né? Algo mais acentuado no assunto,
tá bom? Então, quando você tiver um tempinho, assiste a tua videoaula ou pega o seu livro, vai ler em voz alta para que você possa se familiarizar com essas palavrinhas já. O que é o androceu? O que é o gineceu? Então, aí você pega seu livro e começa a ler em voz alta, né? E aí você já vai memorizando isso aí, vai entendendo um pouquinho mais sobre essas palavrinhas, tá bom? Que nas ciências existe tudo que tem um assuntozinho, tem um nomezinho. Então, nós vamos ter que saber realmente esse nomezinho aí, que no caso nos preparando para a provinha, tá bom? Vamos lá, angiospermas. Elas vivem tanto nas florestas úmidas como nos desertos e na água. Nas flores estão os órgãos reprodutores masculino e feminino dessas plantas. Observe aí, turminha, o esquema da flor à sua direita. Vamos ver o que é o androceu? O androceu é o órgão masculino, formado por estames, você está vendo no desenho aí o que é o estame, com uma antena na ponta. Olha a antena lá. Então, esses aí são o órgão masculino, que é o androceu. Esse daí, que é o estame, que tem a antena na ponta, estão os grãos de pólen. Cada grão tem um núcleo masculino. Olha só que interessante, né? Muito bem. Agora, o que é o gineceu? O gineceu é o órgão feminino, formado por pistilos, com o estigma na ponta. É só você seguir o desenho aqui, o esquema aqui na sua direita. E o ovário embaixo. Olha aí, o ovário com a setinha. E esses negocinhos que estão lá dentro é o óvulo, tá bom? Esse gineceu, ele tem uma forma tipo assim de um vaso, né? Como se fosse um vaso. Então, esse é o gineceu. Ok. Cada óvulo contém os núcleos femininos da planta. Certo, turminha? Então, esse é o esquema aí dos órgãos feminino e masculino da flor. Muito bem. Também é um detalhe para que você possa estudar também. Faz um desenhinho assim num caderno à parte, coloca o desenhinho todinho e sem olhar para o seu livro, tenta colocar as setinhas e o nome. O que é que forma o androceu? O que é que forma o gineceu? Tá bom? Ok? É uma forma também de passar um tempinho, tá bom? Em casa. Ok, vamos lá continuar. A maioria das flores tem cores vistosas e produz um líquido adocicado, o néctar, que atrai borboletas, abelhas, morcegos. Ao ir de flor em flor para sugar o néctar, esses animais transportam grãos de pólen. Esse transporte de pólens é a polinização. Eu creio que vocês já estudaram em outras séries menores, né? Mas aí, quando vocês já estavam com o quê? Primeiro ano, já deu para vocês estudarem um pouquinho isso. Olha, o inseto, o bichinho, vai da flor em flor, levando aquele açúcar, né? Tirando o seu açúcar, que é o alimento, mas também ele vai polinizar. Claro que não era essa palavra. Ele vai levando ali aquele pólen de flor em flor, e quando a gente vê, ele já semeou ali, né, esse pólen todinho para formar outras plantinhas, tá bom? Então, esse assunto não é um assunto tão novo assim. Claro que nós vamos aprender, a cada ano aprende-se um pouquinho, certo? Então, olha aí, pessoal, o morcego, a borboleta e a abelha fazendo esse processo da polinização. Vamos lá. A grama, o trigo, a cevada, o centeio e a aveia, por exemplo, têm flores pouco atraentes para os insetos e não produzem néctar. Nessas plantas, a polinização é feita pelo vento. Olha aí, essas plantinhas que têm flores, mas elas não são assim tão coloridas, vistosas, né? Não tem néctar. Quem é que vai polinizar? O vento, ou seja, o vento forte, né? Vai tirando aí, né? Essas
sementinhas aí polinizando aí, certo? A plantinha em outros lugares, ok? Os grãos de pólen, quando caem no estigma das flores da sua espécie, formam tubos que chegam até o ovário. Então, ocorre a fecundação. Cada núcleo masculino de um grão de pólen se une ao núcleo feminino de um óvulo. Dessa união, forma-se uma semente. O ovário geralmente se transforma em fruto. Olha aí o frutinho, né? Que foi feita aí, olha essa transformação, né? Como se diz, assim, a natureza, né? Muito especial, a natureza trabalha ali, né? Bem, uma curiosidade, né? Como é que se transforma todo esse processo para que vem na plantinha, vem a flor, e quando você vê que, olha, aquela árvore ali já tá, aquela plantinha já tá dando flor, então daqui a pouco vem um fruto. Então, é esse processo que acontece aí, que esse óvulo se transforma em fruto, certo? Os frutos amadurecem e as sementes que caem em solo úmido germinam e formam uma nova planta. Aves, morcegos e outros animais comem os frutos e as sementes são eliminadas nas fezes desses animais e podem vir a germinar. Assim, novas plantas podem se espalhar por diversas regiões. Olha aí, pessoal, o vento faz esse trabalho, os insetos, né? Ou seja, o próprio animalzinho que come esse fruto, quando ele come esse fruto, ele vem com a semente, ele vai expelir através das fezes. Então, nessas fezes também vem a sementinha que pode germinar. Então, digamos assim, um pássaro, ele vai se alimentar daquele frutinho, e aí quando ele for, com o tempo ele vai eliminar pelas fezes, mas ele já voou para outra região, para outros locais. Então, aquela plantinha, ela vai aparecer em outros locais que até então não tinham, né? Então, ele vai ali criar novas espécies, vai germinar ali aquela plantinha, tá bom? Assim também, quando o fruto tá maduro, tá? A semente vai cair, e se essa terra, né, for boa, o solo for bom, fértil, essa plantinha também, essa semente vai germinar e vai nascer uma nova planta da mesma espécie, certo? Então, isso aí tudo, pessoal, é um processo maravilhoso da natureza. Não é o homem que faz, mas a natureza aí, né, com os animais, é essa relação, né, entre o animal e a plantinha. A plantinha já nasceu, já deu seus frutinhos aí, e o animal vai se alimentar desse fruto. Mas ele não vai acabar com a árvore. Por quê? Porque ele vai expelir a semente através das fezes, e ali essa sementinha vai nascer de novo. Ou seja, um ajuda o outro. No caso dos insetos, eles vão se alimentar do néctar e também vai ajudar a plantinha a crescer em outros lugares, a nascer em outros lugares, tá bom? Então, essa relação, uma ajuda o outro. Ok, turminha? Muito bem. Turma, prestem bastante atenção nesses assuntos. Já falei para vocês, dúvidas, entre em contato pelo Zap, tá? No que a gente puder explicar, esclarecer para vocês. É um assunto não tão complicado. É só para a gente entender essa relação que tem o animal e a plantinha. É uma ajuda mútua, né? Cada um ajuda o outro, certo? Também, mais uma dica, galerinha. Procure um local para você estudar, de preferência um local bem iluminado, bem ventilado, silencioso, de preferência para que você se concentre, para você assistir sua videoaula e também fazer suas atividades, tá bom? Ok, turminha? Então, mais aí uma pequena aula de ciências. É um assunto bom, né? Então, eu já aguardo vocês, tenham sucesso aí nessa sua videoaula e um sucesso que você tenha entendido e eu tenha tentado ajudar mais um pouquinho vocês, tá bom? Quando voltarmos à nossa aula presencial, nós podemos comentar algo sobre esse assunto. Quem tiver condições e quem puder pesquisar, fazer mais uma curiosidade, vai ser muito legal para a gente comentar quando voltarmos para a nossa escolinha.
ok? Então, galerinha do 4º ano, desde já eu espero que vocês tenham sucesso e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, galerinha. Um abraço.